Meus amados, abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro Samuel, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 ao verso 22. 1 Samuel, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 22. 1 Samuel 4 diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Versículo 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos. Entronizado entre os querubins, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Versículo 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a sua derrota, ou melhor, foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel.
Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nesse momento, suplicamos mais uma vez, ó Deus, na intervenção soberana e graciosa do Teu Espírito. Eu suplico ao Senhor que fale, ó Deus, aos nossos corações aquilo que o Senhor quer. Eu suplico ao Senhor, ó Pai, que qualquer interferência externa, qualquer ação maligna, ó Deus, contrária à ação do Teu Santo Espírito, que seja aniquilada pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, é a verdade. A Tua palavra, ó Deus, é viva, é eficaz, é suficiente, ó Deus, para produzir em nós aquilo que somente ela pode produzir: vida, e vida em abundância. Tem misericórdia, Pai, de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, que toda a glória, toda a honra, Pai, toda exaltação seja dada ao Cordeiro, que morreu, ressuscitou e vivo está. Amém. Amados irmãos, nós cantamos aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E nós temos os manuscritos mais antigos, as cópias do Novo Testamento, mais próximas dos originais, estão em grego. E alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. E o Senhor Jesus, na sua palavra, diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. É o mesmo Deus que afirma a Moisés: eu sou o que sou. É o mesmo Deus que afirma na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, antes de Abraão existir, eu sou. A palavra de Deus ainda nos diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse poder eterno, esse Deus invisível, mas real, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E Ele ainda diz na sua palavra: agindo eu, quem o impedirá? Agindo Deus, quem pode impedi-lo? O meu propósito permanecerá de pé. Farei tudo o que me agrada, diz o Senhor. Por isso Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso não depende de quem corre, porque o Senhor, soberano do universo, é aquele poderoso oleiro, e nós somos apenas os vasos nas suas poderosas mãos. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com o texto? Né? Está parecendo certos pregadores que leem o texto,
fogem do texto, viajam fora do texto e não voltam para o texto. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto em que o Senhor soberano sobre todas as coisas, o Yahvé dos exércitos, permitiu que os filisteus vencessem o seu povo. E a palavra diz no verso 3 da indagação dos anciãos de Israel, ou melhor, do povo de Israel, que disseram aos anciãos: por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. A arca da aliança era um símbolo da presença do Deus vivo. A arca da aliança era um símbolo da presença do Deus vivo. Êxodo 25, se você tiver um tempo, e eu sei que você tem, leia na sua casa, Êxodo 25. Vai falar mais algumas informações sobre a arca da aliança. Sem uma palavra de Deus, mover a arca de um lugar para o outro era uma ofensa. Tocar na arca da aliança do Deus Santo, ou movê-la de um lugar para outro, era uma ofensa. E aqui o povo diz no verso 3: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. O povo de Israel, meus amados irmãos, sabia que iria perecer pela guerra, sabia do poder bélico dos filisteus, sabia, meus queridos, que os filisteus iriam vir e iam dizimar os seus filhos e os seus esposos, as suas mulheres. Eles sabiam que o povo filisteu era um povo mais forte. E aí eles apelaram para o símbolo da presença de Deus, que era a arca da aliança do Senhor. Segundo Lutero, eles tentavam manipular a presença de Deus segundo a sua própria vontade. E os dois que lideraram essa empreitada foram Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Interessante que Eli tratou Ana, lembram de Ana? Mãe do profeta Samuel. Eli tratou Ana como filha de Belial, porque ele achou que enquanto Ana se alegrava na presença do Senhor, que ela estava alcoolizada. E filha de Belial, quando Eli a tratou assim, significa vadia, significa vagabunda. Foi assim que Eli tratou Ana. Se enganou, era um homem de Deus, o profeta Eli, mas cometeu um equívoco muito grave. Por ironia do destino, no capítulo 2, 1 Samuel, versículo 12, a palavra de Deus denomina como filhos de Belial os seus filhos Ofni e Finéias. Ofni e Finéias exploravam os ofertantes, exploravam sexualmente muitas mulheres. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 12, eles recebem o título de filhos de Belial. Eles eram desalmados, ímpios, vagabundos e eram imprestáveis. E esses dois rapazes, Ofni e Finéias, que estavam distantes da presença de Deus, distantes da comunhão com Deus, distantes da companhia de Deus, distantes da amizade com Deus, resolvem então
manipular a presença de Deus segundo a sua própria vontade, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e eles trazem a Arca da Aliança no meio do acampamento, meus irmãos, filisteu. Quando a Arca da Aliança, então, é trazida para o meio do acampamento dos filisteus, os filisteus começam a entrar em pânico, é o que diz a palavra de Deus. A palavra diz, olha, e se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram arraiar, o verso 7, e diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Versículo 8, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Os filisteus temeram e disseram, os hebreus trouxeram a arca. O povo de Israel trouxe a Arca da Aliança. Eles estão apelando para os deuses, porque eles não conheciam, os filisteus não conheciam o Deus verdadeiro. Eles não conheciam o Deus que fez abrir o mar para que o povo de Israel pudesse passar. Eles não conheciam o Deus que enviou as pragas contra todo o Egito, contra o faraó, mas eles sabiam que a divindade na qual os hebreus serviam era uma divindade poderosa, e eles temeram. Nós vamos morrer, nós estamos com medo. E aí, o que é dito aos filisteus no verso 9, sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, ou seja, sejam homens, enfrentem os hebreus, tenham coragem, enfrentem os hebreus, porque se vocês perderem essa guerra, vocês serão escravos do povo de Israel. Se portem varonilmente. E eles então, no verso 10, então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Você já imaginou? O povo escolhido de Deus, o povo responsável para trazer o Messias para a história. E vocês conhecem o que diz João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O povo de Deus teve aqui, segundo as Escrituras, 30.000 homens mortos. A arca que simbolizava a presença de Deus foi tomada pelos filisteus. E os dois filhos de Eli, que eram filhos de Belial, como dissemos em 1 Samuel 2,12, eles são chamados de filhos de Belial, desalmados, ímpios, maldosos. Ofni e Finéias também foram mortos. E Eli recebe a notícia. Eli recebe a notícia que houve um grande morticínio. O sacerdote Eli recebe a notícia de que houve uma avalanche contrária a Israel, o povo escolhido de Deus. E imagine a dor daquele pai quando ele recebeu a notícia de que Ofni e Finéias, os seus dois filhos amados, haviam sido mortos. Versículo 17, então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ele ouve a notícia, quando o cara fala da menção da arca de Deus, ele cai da cadeira junto ao portão, quebra o pescoço, e morre porque era velho, pesado, e havia liderado e julgado a nação de Israel durante 40 anos. O que é que isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida? O povo de Israel se esqueceu de que o Senhor sem a arca faz proezas. O Senhor sem a arca da aliança fazia proezas, e fez proezas no Antigo Testamento. Mas a arca sem o Senhor nada faz.
Eu vou repetir. O povo de Deus esqueceu de que a arca sem o Senhor, ou melhor, de que o Senhor sem a arca faz proezas, mas que a arca sem o Senhor não faz nada. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida, deu à luz, triste e abatida pela morte do seu esposo, pela morte do seu sogro. Tem um menino, e ela dá ao menino o nome de Icabô. Verso 21. Icabô é uma palavra hebraica que significa foi-se a glória de Deus. E ela dá o nome ao menino de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória do povo de Deus. E aí, a palavra nos diz que ela deu esse nome porque a arca de Deus foi tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela salientou: foi-se a glória de Israel, pois a arca do Senhor foi tomada. Em primeiro lugar, meus queridos, eu aprendo, entendendo a direção do Espírito Santo de Deus através da sua palavra, que a mãe de Icabô tipifica todos aqueles que pensam estar afastados da presença de Deus. A mãe de Icabô representa todos aqueles que pensam estarem afastados da presença de Deus. Ela concluiu que Deus havia se afastado do povo, mas o que ela não sabia é que a arca depois voltou ao seu verdadeiro lugar. Os filisteus tomaram a arca, e se você ler os capítulos seguintes, você vai ver que os filisteus foram tomados de tumores. E a arca voltou ao seu verdadeiro lugar. Mas ela achou que a glória de Deus havia se afastado dela. E não foi isso que aconteceu. A verdade é que ela, a mãe de Icabô, o seu marido Finéias, o seu sogro Eli, haviam se afastado da glória de Israel. Trazendo para os nossos dias, tenho andado um tanto quanto preocupado, porque nós temos como símbolo da nossa fé, como símbolo de adoração a Deus, de expressão cultica, o templo. Nós temos esse lugar no qual nos reunimos para adorar, bendizer e louvar o nome do Senhor. E às vezes no nosso dia a dia nós pensamos que o Senhor se afastou de nós. Mas a grande verdade é que assim como a mãe de Icabô, nós nos enganamos. Fomos nós que nos afastamos da sua presença, da sua gloriosa, santa e bendita presença. Fomos nós que nos afastamos de um relacionamento pessoal, genuíno e vivo com o nosso Deus.
E nós exclamamos com o nosso coração a semelhança da mãe de Icabô: foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. E nós dizemos: não há mais avivamentos, não há mais conversões. E de fato não há. Vocês estão vendo coxos, mancos, vocês estão vendo paralíticos andarem? Vocês estão vendo amputados terem suas pernas regeneradas? Não há mais profetas entre nós. Foi-se a glória de Deus. E nós fazemos de tudo para manter um defunto se movendo. Campanhas, moveres, falsos avivamentos, movimentos que ecoam o nome de Deus, a glória de Deus. Mas acabou. Foi-se a glória de Israel. E sabe por que nós fazemos de tudo para manter um defunto se movendo? Porque nós nos afastamos da glória, da presença do Senhor. Nós nos afastamos da comunhão que nós tínhamos do primeiro amor. Nos afastamos de um cristianismo simples, puro e simples. Nos afastamos na igreja brasileira do partir do pão. Nos afastamos da comunhão. Nos afastamos das orações. Perdeu-se em nós o zelo evangelístico, a sede por almas, o desejo de ver pessoas, nações inteiras rendidas aos pés de Cristo. Perdeu-se em nós como um homem na Escócia chamado John Knox rogou: dai-me a Escócia ou tira a minha vida. Perdeu-se em nós o zelo pela glória do Deus vivo. Mas como diz Agostinho de Hipona, estavas comigo e não eu contigo. Deus, Ele não só está sempre no mesmo lugar. Deus é presença. Mas nos afastamos da gloriosa presença de Deus. Vivemos uma espiritualidade pragmática, operacional, mecânica. Não temos mais experiências com Deus. Eu não estou dizendo de um espetáculo patético circense por dinheiro, não. Estou dizendo do verdadeiro poder do Espírito Santo na nossa vida diária. E estou dizendo de ter o coração queimando pela presença de Deus, tendo sede de orar, sede de ler a palavra de Deus, sede de amar o esposo, de amar a esposa, sede de amar os pais, sede de servir, desejo íntimo de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. A nossa sensação é como a mãe de Icabô. Foi-se a glória. Mas eu queria dizer a você que assim como a arca voltou a Siló, voltou ao seu lugar de origem,
presença de Deus deseja voltar ao seu coração. A arca da aliança da presença bendita e genuína de Cristo deseja voltar a fazer parte da sua vida cotidiana. Isso está acontecendo, isso é muito grave. Isso é muito grave. Não há temor de Deus na terra. Você vive num mundo onde os seus inimigos são muito piores do que os filisteus. Você tem a sua natureza pecaminosa, que é a sua maior inimiga. Você tem Satanás, que é outro inimigo, que quer destruir o seu casamento, que quer destruir a sua família, que quer destruir os seus filhos, os seus pais, os seus entes queridos, as pessoas que você ama. Você tem inimigos muito perigosos, que a semelhança dos filisteus estão montando cerco contra a sua vida. E quando esses inimigos chegarem, não faça como Hófni e Finéias. Um símbolo só não pode salvá-la. Embora fosse um símbolo da presença de Deus, a arca. A Igreja Batista Gentil do Ouro não pode salvá-la. O fato da sociedade conhecer você como cristão não pode salvá-lo. Se você vier com a arca de Deus, correndo, desesperado, possa ser que não haja mais tempo. E os seus inimigos podem destruir você sem que haja remédio, sem que haja esperança, sem que haja restauração. E acabou. Foi-se a glória de Israel. Não há mais avivamentos. Não tem avivamento acontecendo hoje, não. Exceto em lugares remotos, onde muçulmanos estão tendo sonhos com Jesus, abandonando o Alcorão, valorizando uma folha desse livro que você tem inteira e só lê uma vez por semana, e olhe lá. Charles Spurgeon, ele diz que tem Bíblias que estão tão empoeiradas que dá para escrever condenação com os dedos. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Eli, sacerdote de Deus, homem usado por Deus, corre o risco que eu corro, você também corre. Negligente como pai, embora desejasse a mudança dos seus filhos, Eli é um alerta ao pastor de vocês, é um alerta aos outros pastores. A obediência à autoridade é condicionada à obediência dela a Deus. No dia que eu deixar de pregar as Escrituras, vocês não têm mais nenhuma obrigação, nenhum dever, nenhuma responsabilidade de ouvirem o que eu estou pregando e de muito menos praticar aquilo que é pregado. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso, enquanto eu for pastor dessa igreja, eu espero em Deus que eu passe
muitos anos aqui com vocês, é o desejo do meu coração, e eu tenho orado ao Senhor por isso. Enquanto eu for pastor dessa igreja, quer ouçam, quer deixem de ouvir, eu só irei pregar a palavra de Deus. Ele serve de reflexão para os sacerdotes. E nós, como sacerdotes do Senhor, como servos e servas do Senhor, como filhos de Deus, nos traz a memória que não há mais nenhum ungidaço no meio da igreja. O pastor não é um ungidaço de Deus. Só tem um ungidaço no meio da igreja. É o Cristo. E Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Em segundo e último lugar, recupere a perspectiva da presença de Deus. Recupere o sentido, como diz o salmista: para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderei eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, tu lá estás também. Todo pecado oculto é cometido na presença de um Deus santo. A glória de Deus ela permanece a mesma. Mas é possível que a semelhança dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que o nosso coração seja tão endurecido, tomado de algo que está acontecendo, que a palavra já alertou, um cumprimento profético, chamado apostasia. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vou suportar. Eu não estou preocupado de encher essas cadeiras aqui. Eu não estou. Estarei aqui até quando vocês me quiserem. Um dia que vocês enjoarem da minha cara, disserem: pastor, não aguento mais o senhor pregar. Mas o que a palavra de Deus diz é que o tempo em que não suportarão a sã doutrina sentirão coceira, comichão nos ouvidos. E deixe-me dizer a vocês, A.W. Pink, você conhece? Ele disse que os maiores agentes de Satanás não estão nos bares, não estão nos bordéis. Os maiores agentes de Satanás estão nos púlpitos das igrejas evangélicas. Sentirão coceira nos ouvidos, comichão, e juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos ímpios. Vão juntar mestres que falem aquilo que eles gostam de ouvir. Então, se eles querem ficar ricos, eles não virão sobre prosperidade. Se eles querem virar homossexuais, eles vão ouvir um cara que fala de um Jesus meio gay. Se eles querem o feminismo, eles ouvirão um pastor que vai pregar sobre o feminismo.
Se eles querem ser arrogantes, eles vão ouvir um pregador que vai lhes falar como eles são de fato arrogantes. E o Espírito expressamente nos diz que nos últimos dias isso está acontecendo. Alguns apostatarão da fé, darão as costas à fé, abandonarão a fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Porque quando se tem a perspectiva de que a glória de Deus se foi, nós trazemos bezerros de ouro. Bezerros de ouro. Esse bezerro às vezes atende pelo nome de pastor, atende pelo nome de denominação, obreiro, igreja, padre, religião. E escute bem o que eu vou dizer a vocês. Escutem com muita atenção. Falo isso com muito temor de Deus. Satanás realiza mais por imitação barata. Satanás não quer hoje tirar as pessoas da igreja, não. Ele quer que as pessoas permaneçam confortáveis de domingo a domingo, vivendo um cristianismo sem Cristo. A pregação hoje tem sido um homem sem pecado. Vai se arrepender de quê? Não tem pecado? Um cristianismo sem Cristo. E um evangelho sem cruz. Satanás conseguiu sacar isso. Mas se você for alguém semelhante ao profeta Samuel, filho de Ana, se você, minha irmã, for como uma mulher igual a Esther, que anda com Deus, que ouve a voz de Deus, que procura discernir a vontade de Deus, você não vai dizer como a mulher, a mãe de Cabor. Você não dirá: foi-se a glória de Deus. Você dirá: eu apaguei o Espírito Santo de Deus na minha vida. Igreja de Éfeso, conheço as suas obras. E uma palavra para a Igreja Batista em Gentil do Ouro nessa noite. Eu sei da sua perseverança, da sua luta. Tão elogioso. Contra você, porém, eu tenho isso. Você perdeu o seu primeiro amor. Mas o primeiro amor não perdeu você. O primeiro amor não perdeu você. A opção que você tem é uma só, para que agrade a Deus. Já estamos terminando. Ou você é um filho pródigo, esbanjador, que abandonou tudo
que o pai ofereceu e esbanjou com meretrizes aquilo que o pai te deu. E você vai voltar hoje ao teu primeiro amor. Dizendo: a glória se foi da minha vida. Eu pequei. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me recebe ao menos como empregado teu. Ou você vai sair daqui como filho mais velho, ou como Hófini e Finéias, achando que o tempo que você tem de crente vai dizer alguma coisa, achando que você ser filho de crente vai dizer alguma coisa. Isso é bobagem, besteira, bobagem. E você vai trazer a arca da aliança do Senhor. Quando a sua natureza, Satanás e os seus inimigos vierem contra você, você vai trazer a arca. Você vai dizer: eu sou crente. A grande questão é: a arca da presença de Deus, ela permanece na sua vida ou ela se foi? Se você for filho mais velho, você vai dizer a Deus: eu sempre estive aqui. O Senhor nunca preparou um banquete para que eu pudesse festejar, celebrar com os meus amigos. E você vai cheio de direitos, achando que pode manipular Deus. Isso tem acontecido muito, meus amados irmãos. Na sociedade em que vivemos, até mesmo naquilo que se chama de igreja evangélica. Eu fiz um espetáculo pirotécnico, mas não foi Deus que apareceu. Eu apenas encenei a divindade vestido de sagrado. Finalmente, abra sua Bíblia comigo, profeta Isaías. Isaías 42. Versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele é o Senhor, Ele é Yahvé, Deus conosco. Ele é a glória da igreja. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E a palavra hebraica para glória aqui é acabou. Ou seja, Jesus Cristo é a glória da igreja. E o meu desejo é que você ande com aquele que é a glória da sua vida. O meu desejo é que a sua relação com Ele seja restabelecida. O meu desejo, meu amado irmão, minha amada irmã, é que a glória do Deus vivo volte a inundar o seu ser. Porque muitos são chamados, mas poucos
escolhidos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Estou dizendo isso porque amo vocês, eu quero o bem de vocês. E eu não quero fazer coceirinha nos ouvidos de vocês. Nosso desejo é que a glória do Deus vivo te leve ao lugar secreto da comunhão verdadeira com o Senhor. E se um dia você pensar, e acabou, foi-se a glória de Deus, jamais se esqueça. Como disse Moisés em Êxodo 33, verso 15: se tu não fores conosco, se a tua presença não for conosco, não nos envies. Que a glória do Eterno, que a presença do Deus vivo seja uma realidade existencial, verdadeira, genuína na sua vida. Se arrependa e recupere a presença do Deus Altíssimo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.